Bom dia. Hebreus 7, a partir do versículo 17. Carta aos Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 17. Porque sobre ele está escrito: Tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Assim, o mandamento anterior é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma herança muito superior, por meio do qual temos pleno acesso a Deus. Então, versículo 17 fala que então foi confirmado, né? O Senhor diz, né? Jesus Cristo é sacerdote para sempre, o nosso pastor para sempre. Ele é o Deus poderoso para sempre. Conforme a ordem de Melquisedeque. Qual foi a ordem de Melquisedeque? Já prefigurava Cristo. Eu acabo sempre, gente, falando a mesma coisa. Melquisedeque apareceu em um momento para receber os dízimos de Abraão. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vem algumas pessoas mesquinhas, algumas pessoas avarentas, adoradores. Todo mundo vem falar, não, o dízimo é assim assado. O dízimo é mandamento do Senhor, é a ordenança do Senhor. Jesus apareceu com a ordem de Melquisedeque, como Melquisedeque, procurando Cristo para receber o dízimo. Então, quando nós deixamos de devolver, nós estamos nos rebelando contra ele. E mais, lá não se fala de Melquisedeque, no que ele recebeu a oferta de Abraão, não recebeu foi o dízimo. Muito bem. O versículo 18 fala que o mandamento anterior, está falando da lei de Moisés, ele é anulado. Por que foi anulado? Por causa da sua fragilidade e inutilidade. Aí vem novamente pessoas dizer, não, porque em Levítico diz isso, em Deuteronômio diz isso, porque os profetas dizem isso. Não me interessa o que eles disseram, me interessa o que Jesus está dizendo. Eu não obedeço o mandamento de Moisés. Os judeus ateus teimam em praticar a lei de Moisés e não reconhecem Cristo. Todos estes que assim pensam e agem não serão salvos. Pastor, como é que você fala? São judeus, está na terra do Senhor. Todos esses que não reconhecem Jesus como Messias, como Filho de Deus, como o Salvador, não serão salvos. Independente de ser Jerusalém, de morar em Jerusalém, ser judeu, qualquer coisa. Porque os judeus, os tradicionais, os ortodoxos, são muito poucos hoje, realmente, os judeus cristãos convertidos. A maioria ainda estão ali na lei de Moisés. Para eles, Jesus foi simplesmente um profeta. Eles querem igualar Jesus, é um profeta qualquer. Mas querem, inclusive, colocá-lo
inferior ao profeta Elias. Acha até que o profeta Elias foi superior a Jesus. Tem várias teorias. Eles não querem aceitar que Jesus era o Filho de Deus e que morreu para nos salvar. O dia que eles entenderem isso e saber que aquela lei de Moisés, assim o mandamento anterior, é anulado por causa da sua fragilidade e inutilidade, versículo 19, pois a lei jamais conseguiu aperfeiçoar nada, sendo, portanto, estabelecida uma esperança muito superior, por meio do qual temos pleno acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus, não é pela lei de Moisés, não é por Moisés, não é por nenhum dos profetas, mas nós temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Por causa de Jesus nós temos acesso a Deus. É em Jesus. Tudo é Jesus. Ah, pastor, então não tem nenhuma utilidade do Antigo Testamento? Tem, porque ele mostra a origem de tudo. Os profetas, tudo mostra, tudo apontando para Jesus. Como nós vimos, Melquisedeque já prefigurava Cristo, tudo apontava a Cristo. Você observar que Moisés já falava sobre Cristo, Davi e todos os profetas. Tudo caminhava para Cristo. E tudo se cumpriu em Cristo. Ah, agora Cristo chegou. Agora nós vemos em Cristo. Acabou, não. Não vemos em outro. Versículo 20. E não foi sem juramento que este fato se deu. Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou: o seu jurou e não se arrependeu. Tu és sacerdote para sempre. O juramento é de Deus. Deus falou: não. Você é sacerdote para sempre. Para sempre. Arão foi sacerdote. O tempo que ele teve, que ele viveu. Acabou o sacerdote. Na hora que ele morreu, acabou o sacerdote. Jesus é um sacerdote eternamente. Versículo 22. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança superior. Jesus transformou-se assim em uma garantia superior. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Aliança, a nossa garantia é Jesus. Sem ele, nada somos. Sem ele, nada podemos. Mas nele, somos tudo. Nele, podemos todas as coisas. Ele é o Senhor. Versículo 23. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. O sacerdote surge, mas o sacerdote finaliza com a morte. Ah, não, fulano sacerdote é pastor? Sim. Enquanto ele estiver aí, ele é sacerdote a serviço do Senhor, e mesmo assim morreu, acabou. Jesus não, nosso sacerdote eterno, perene, para todo sempre. Versículo 25. Concluindo, ele é poderoso
para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Certamente estavam necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente de outro sumo sacerdote, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferece primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. Sacerdote na antiga lei, no Antigo Testamento, todos os dias tinham que estar ali oferecendo sacrifícios. Primeiro tinham que oferecer por eles mesmos, depois pelo povo. Isso dia após dia, após dia, após dia. Jesus foi o contrário. Jesus ofereceu uma única vez. Uma única vez. Para sempre. Ele se ofereceu. Ele não ofereceu sangue ali de um cabrito, de um bode, de um cordeiro, não. Ele se ofereceu. Uma única vez. E daí para todo sempre. Acabou. Ele ofereceu por ele, não. Ele ofereceu por nós, não por ele. E esse sacrifício foi necessário e definitivo. Hoje, nós não oferecemos sacrifício. Eu tenho que estar oferecendo sacrifício. Não. Acabou-se com Jesus, porque ele se ofereceu. Ele se ofereceu em nosso lugar. Ele foi o sacrifício perfeito. Acabou. Sacrifício A, B ou C. Não existe mais. O único sacrifício. Eu tenho que me sacrificar? Não tenho que me sacrificar. Por que eu não tenho que me sacrificar? Porque Jesus sacrificou-se por mim. Então eu vou tentar arrumar sacrifício como alguns religiosos. Tem que fazer um sacrifício, isso, aquilo. Você está invalidando o sacrifício de Cristo. Você está querendo invalidar o que Cristo fez por você. No versículo 28. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Acabou. É Jesus, não existe mais sacrifícios, nada, ele se ofereceu por tudo. Portanto, ele é o sacerdote eterno, é o sumo sacerdote eterno para toda a humanidade. Muito bem, nós concluímos a leitura hoje aqui do capítulo 7 de Hebreus. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade, iniciando-se no capítulo 8 de Hebreus. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.